o Dia da Expiação. Você se lembra desse evento importante que acontecia uma vez por ano no santuário do povo de Israel? Quando o sumo sacerdote oferecia um sacrifício especial que purificava o santuário de todos os pecados cometidos durante o ano. Como tudo que acontecia no santuário israelita era uma ilustração de algo maior, esse Dia da Expiação também queria mostrar alguma coisa. A purificação ilustrativa do santuário terrestre apontava para o Dia da Expiação, que deveria acontecer no santuário celestial. E de que forma isso se relaciona comigo e com você? Totalmente. Afinal, essa purificação do santuário do céu tem a ver com o final do pecado neste planeta Terra. E é sobre isso que a gente fala hoje aqui no Código Aberto. Você está preparado porque o Código Aberto já está no ar, está na hora de você ficar ligado aqui com a gente nessa temporada que está falando sobre o santuário. Já estamos na lição número 10, olha só, já está quase acabando essa temporada aqui com os nossos guerreiros da esperança. Olha só, dando vários nomes aqui para eles, nem sei se pegou esse nome, mas enfim, você tá ligado aqui com a gente no Código Aberto e hoje o tema do nosso estudo, o título é o Dia da Expiação Escatológico. Aí você pensa, o que quer dizer escatológico? Bom, o Dia da Expiação, você já entendeu que era o dia da purificação do santuário, onde os pecados eram expiados, ou seja, cobertos. Agora, escatológico, o que tem a ver? Tem a ver com o final dos tempos, com o fim do planeta Terra, e você vai entender então que existe um dia da expiação, um dia do julgamento do planeta Terra. E você vai aprender um pouco mais sobre isso aqui no Código Aberto com eles, os guerreiros da esperança, que hoje estão bíblicos. Aí você fala, como assim bíblicos? Eu começo com ela, a Rainha Esther de Libertador San Martín, Janine Vernizzi. Muito obrigada, olha que coisa bonita, gostei. Agora foi Libertador San Martín, lembra? No outro programa eu falei Buenos Aires, errei, né? Não. Totalmente, não tinha nada a ver. Libertador San Martín, tá ótimo. Muito bem, seja muito bem-vinda mais uma vez, viu, Janine? Muito obrigada. Muito bem, e ao lado da Janina está ele, o Arão do interior paulista, pastor Marcelo Rezende. O Arão do interior paulista. Olha, até pegou na barba aqui. A barba de Arão. Fala, tem um salmo da barba de Arão. Exatamente, que desce pela barba de Arão. Muito bem. E ao lado do pastor Marcelo está ele, o Salomão escrivão de Tatuí, pastor Eduardo Rueda. Rapaz, em que fase da vida de Salomão? Espero que seja no auge. Jovem Salomão, jovem Salomão. É a melhor fase, o jovem Salomão. Jovem Salomão. Ótimo. Muito obrigado mais uma vez, pastor. 100 as mil mulheres. Amém. Muito bem, ao lado do pastor Eduardo Rueda está ele, o Asaf moderno, meio pernambucano, meio paulista, Leonardo Gonçalves. Eis-me aqui, Asaf moderno, ó. Você que não está acostumado a ler muito a Bíblia, quem era Asaf? Asaf, ele era o músico na corte de Davi. Olha só, se você vivesse na corte de Davi, provavelmente você estaria cantando ali com Asaf. Não sei se eu ia ter coragem, não sei se eu ia ter o preparo, porque assim, os levitas, os músicos, ainda mais um cara como o Asaf, era muito preparo teológico, muito preparo musical para uma atuação e depois na aposentadoria ele acabava ensinando. O sistema dos músicos na época de Davi era uma coisa incrível, até porque tinha um rei músico, né? Imagina que coisa incrível. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém, tudo posso. Não, em Cristo posso qualquer coisa, sem sombra de dúvida, até cantar com o Asaf. Muito bem, então. E por último está ela, a rainha sulamita do interior baiano, Vivian Pires. Olá, estamos aqui novamente. Gostei. Gostou? Muito bem, está apresentada a nossa equipe mais uma vez aqui no Código Aberto. E você pode interagir com a gente a partir de agora também pelo Twitter, @CódigoAbertoNT, ou pelo Facebook Código Aberto, mandar o seu abraço, conversar com a gente, dar um oi aqui pra nossa galera. E falando em abraço, alguém quer mandar um abraço agora aqui? Pastor Marcelo? Eu quero mandar um abraço. É aquele clássico, né? Pra minha mãe, pro meu pai, pra vocês, todos né? Todos os que me conhecem. Pra todos os que me conhecem, né? Não, mas eu queria mandar um beijão pra minha mãe, Dalva, meu pai, Levi, a minha irmã, chama Fabiola, a minha sobrinha, carinhosamente chamada de Tatá, beijinho pra Tatá, e pra minha avó também, Jacira. Eles estão acompanhando o programa, eu tenho certeza. Um beijão pra vocês. Muito bem, então eu vou mandar 2 abraços aqui. Um vai pra Itapetininga, pro Renato, que eu já tinha mandado uma outra vez, mas agora também pra esposa dele, a Angelita, e pras filhinhas, a Andressa e a Nicole. Um beijo pra vocês, principalmente pra Andressa, viu? E também um abração pro Luiz e pra Simone de Valparaíso, em Goiás.
Mais alguém? Eu vou mandar um abraço rapidamente pra Dani mais uma vez, Olha, meu só, amor. se eu tivesse apostado que você mandaria um beijo pra ela, eu tinha ganhado agora. Mas eu vou acrescentar um abraço, vou estender para as pessoas, não sei. A minha família toda, ninguém mora no Brasil, então não sei se vão assistir. Mas meu irmão André, que é pastor lá em Dallas, nos Estados Unidos. Meu outro irmão Márcio, que é professor de matemática lá na Alemanha, no norte da Alemanha, em Bremen. E ao meu padrasto e minha mãe, meu padrasto que é pastor na cidade de Basel, na Suíça. Então um grande abraço para eles, que Deus possa abençoá-los também. Muito bem, vou mandar mais 2 abraços, depois a Janina já manda os dela. Para Diene Lotte, a irmã da Diane, que mora em São Bernardo do Campo. E também para o Joaquim Alexandre, o Joca, de Itapetininga, que trabalhou junto com meu pai na escola adventista lá. Um abraço para você, Joaquim. Então, Vivian, olha só, Janina. Não, é a outra ponta. É a outra. Eu queria, assim, mandar um abraço para a família que está longe, né? Que são vários, assim que nem o Leonardo. E eu também eu queria mandar um abraço para a família que está perto. Que para a gente que mora aqui, em outro país e tudo, a família são os amigos, né? Então, todos esses amigos que estão no dia a dia, que às vezes a gente tem alguma necessidade, alguma coisa, não é tão fácil assim a mãe que está em outro país, ou o pai, ou o tio, alguém responder. Então, aí são os amigos, o apoio. Se torna uma família, Que né? é a família que a gente escolhe, né? A família que a gente Exatamente. escolhe. Então, eu quero mandar um abraço para todos eles. Muito bem, os abraços estão dados. Você está interagindo com a gente também, mandando e pedindo abraços pelo Twitter e pelo Facebook. Mas agora eu quero que você interaja comigo de uma outra forma, porque chegou a hora do código do dia e os nossos prêmios estão aqui. Na minha mão são 2 CDs, o CD da Cíntia Alves, Rio de Glória, e também o CD do Leonardo Gonçalves, que está aqui com a gente, princípio e fim, inclusive a música que o Léo canta no final do programa de hoje. Tá aqui, ó, deixa eu ver aqui, faixa número 3, novo, é essa mesmo, Léo? Com certeza. Com certeza. Com certeza, Tudo tá se garantido. fez novo. Muito bem, tem tudo a ver com o nosso tema de hoje aqui no Código Aberto. E se você quiser concorrer a esses 2 prêmios, pode tentar acertar a nossa resposta do Código do Dia, que está na sua tela e diz o seguinte: posso ser uma liga de heróis de ficção, posso ser o amor de Deus em ação. Com 7 letras e cedilha, você pode até duvidar, mas sou o que o ser humano mais espera encontrar. E agora, o que será que é uma liga de super-heróis de ficção, o amor de Deus em ação, 7 letras, cedilha? Ficou muito fácil essa. Demais, acho que é de todas mais fácil. A mais fácil de todas. É. Olha só, você em casa, então, tá fácil hoje. Não... Olha, opa, o pessoal tá pensando. Acho que não foi tão Esse fácil, hein, tem pastor? 8. Conta Olha aí, só. Márcio. Conta aí. Você sempre vai no Será chute. que eu fiz a conta errada? Não, fiz a conta certinho, fiz a conta certinho, não. São 7 letras mesmo, você que tá em casa. Então, Se você tadinho de mim, descobrir o nosso código, fala pelo Twitter, pelo Facebook e vai estar concorrendo aos nossos 2 prêmios. Muito bem, como eu falei no começo do programa, o tema do nosso estudo de hoje é o Dia da Expiação Escatológico. Tem a ver, então, com a purificação do templo, com a purificação do santuário no final dos tempos aqui desse planeta Terra. E aí, a gente com certeza vai precisar, como em todas as outras vezes, da presença do Espírito Santo para guiar o nosso estudo. Pastor Marcelo, o senhor pode orar para a gente? Senhor, nós estamos muito felizes por estarmos juntos aqui e com todos aqueles que nos assistem agora, preparados para estudarmos a sua palavra. Como nós não temos a capacidade de, por nossos próprios recursos intelectuais, por nossa sabedoria, entender aquilo que está revelado, nós rogamos que o Teu Espírito Santo nos ensine, que Ele esteja aqui conosco e com todos aqueles que nos assistem e nos acompanham agora. Nos dê conhecimento e sabedoria para falarmos de coisas que são fundamentalmente importantes para a nossa vida. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez a gente pede a ajuda dele, o nosso professor de Antigo Testamento, de cultura judaica, pastor Edson Nunes Júnior. Introduz essa lição aqui para nós aqui que estamos no estúdio e também para quem está em casa. É com você. Já estamos chegando no fim do trimestre e a lição dessa semana fala sobre Daniel capítulo 8, um texto muito importante para todos aqueles que estudam a Bíblia de uma maneira séria. O texto dessa semana fala sobre o chifre pequeno usurpando o poder do príncipe do exército, o poder de Cristo. Algumas coisas interessantes nessa usurpação, mas eu não queria falar sobre isso, eu queria falar sobre o juízo que virá sobre o chifre pequeno. Quando a gente vê alguns textos de Daniel, é interessante que desde o início que Daniel fala de juízo, Daniel ele usa um passivo. Vamos ver, por exemplo, no capítulo 2, no verso 34, a gente tem assim:
Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Quando nós vamos no capítulo 7, no verso 11, capítulo 7, verso 11, diz assim: Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Novamente um passivo. E no capítulo 8, em 2 momentos, no verso 14, ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, um passivo. E no final do capítulo 8, no verso 25, por sua astúcia, aqui se referindo ao chifre pequeno, nos seus empreendimentos fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Ou seja, a obra do chifre é contra Deus. E não é o poder de mãos humanas que vai destruí-lo, mas é o poder do próprio Deus. A obra do chifre é contra o príncipe do exército, segundo o capítulo 8 de Daniel, que nos faz lembrar de uma história interessante que aconteceu com Josué no capítulo 5. Josué no capítulo 5, ele vê um soldado vindo e ele pede para aquele soldado parar e se aproximar com cautela. E quando ele se aproxima desse soldado que ele tinha visto à distância com cautela, esse ser fala para ele: Josué, tire as sandálias porque o lugar que você está é santo. E Josué reconhece que aquele era o príncipe do exército de Deus. Ou seja, esse príncipe do exército de Deus é Jesus. O príncipe tenta usurpar o poder de Jesus de perdoar e de expiar os pecados. Mas no final, a Bíblia já profetizou: ele será destruído sem auxílio de mãos humanas. Será destruído pelo poder do próprio Deus. Muito bem, mais uma vez, muito obrigado, pastor Edson. E, bom, como ele já introduziu ali, a gente volta para o livro de Daniel. Na semana passada a gente estudou um sonho que Daniel teve, que tinha a ver com os animais saindo ali do meio do mar, etc. Isso tinha a ver com o juízo pré-advento, ou seja, antes da volta de Jesus, como a gente comentou na semana passada. E agora a gente continua no livro de Daniel, um capítulo à frente. Hoje a gente vai estudar bastante Daniel, capítulo 8. Mas antes da gente ir diretamente para o livro de Daniel, eu quero voltar a fazer uma regressiva, se é que eu poderia dizer assim, com você, telespectador que está em casa, e com a gente aqui. O título do nosso estudo hoje é O Dia da Expiação Escatológico. A gente já estudou aqui nessa temporada sobre o Dia da Expiação no santuário. E acho que nesse início da lição vale a pena a gente lembrar o que acontecia no Dia da Expiação. Pastor Eduardo, o senhor pode ajudar a gente rapidamente? O que acontecia? Relembra pra gente o que acontecia no Dia da Expiação no santuário hebreu. Então, só lembrando, durante o ano, os pecados do povo eram transferidos para o santuário mediante aquelas ofertas diárias que o sacerdote levava o sangue, administrando o sangue até o lugar santo. Uma vez por ano, o sumo sacerdote adentrava o lugar santíssimo, efetuando o ritual de purificação para tirar aqueles pecados registrados ali durante o ano. Esse era o grande dia da expiação, o Yom Kippur. E como tudo era um simbolismo, com certeza esse dia da expiação no santuário judaico também apontava para algum outro dia da expiação, que eu tenho a impressão de que é exatamente o dia da expiação que a gente vai estudar hoje. É isso mesmo? Exatamente, é o que está ali sendo mencionado na profecia de Daniel, como a gente viu no nosso último estudo, né? Muito bem, e já que o pastor Marcelo falou de Daniel aqui, a gente vai para o livro de Daniel agora, eu, você e todo o pessoal aqui. Daniel, capítulo 8. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 8. Também estou abrindo aqui a minha Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 8. E a gente começa do começo mesmo, com a outra visão que Daniel teve. Vamos fazer que nem na semana passada? Cada um lê um pouquinho aqui, porque nós temos 14 versos. Olha só, igual da semana passada, né? 14 versos exatamente como na semana passada. E eu acho que as duas visões se relacionam também, não se relacionam? Essas duas e outra também, a visão, o sonho de Nabucodonosor no capítulo 2. Que tem a estátua, depois a gente né? pode até fazer rapidamente assim uma comparação entre tudo isso para a gente poder entender melhor, né? Claro. Depois da leitura aqui. Então vamos começar então com a Janina, lendo, cada um lê 3 versículos aí. No terceiro ano do reinado de Belsassar, eu tive outra visão. Parecia que eu estava na beira do rio Ulai, em Susa, uma cidade cercada de muralhas que fica na província de Elam. De repente, vi perto do rio um carneiro que tinha 2 chifres compridos. Um deles tinha nascido depois do outro, mas era mais comprido.
Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Eu o vi chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis, para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue como sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Olha só, você viu que tem total ligação com o nosso tema geral, o santuário, inclusive fala, será purificado? Purificação tinha a ver com o dia da expiação. Como a gente já falou na semana passada, agora no livro de Daniel, ele é um livro apocalíptico, né? Como o pastor Eduardo tinha comentado, ele é cheio de símbolos, e aqui não é diferente. Temos bodes, temos chifres, cada coisa simboliza uma coisa. E o que quer dizer cada situação dessa? Quem é esse bode? Quem é esse chifre? Quem é esse chifre pequeno que começa a falar? Enfim, você fica ligado aqui com a gente no Código Aberto, a gente faz um rápido intervalo e esse mistério a gente já desvenda no próximo bloco. A gente se vê. Código Aberto de volta, e a gente gira a cadeira para ir para outra câmera e estamos de volta com o segundo bloco do estudo de hoje, que tem como título Dia da Expiação Escatológica, ou seja, o Dia da Expiação, que tem a ver com o santuário que a gente já estudou, e escatológico, que tem a ver com o fim dos tempos. E no último bloco, vamos direto ao tema aqui, a gente fez uma leitura de uma outra visão de Daniel. E pelo que me parece aqui, a gente tem um carneiro e depois um bode que vem e destrói esse carneiro. Ele tinha um chifre muito grande, mas ele era tão forte que daí esse chifre foi destruído, surgiram 4 chifres e entre eles um chifre pequenininho, é isso? E esse chifre, ele começa a falar, é isso mesmo? O negócio é o seguinte, no nosso programa anterior, foi dito aqui, eu não sei se, acho que foi o pastor Eduardo, o Léo, não me lembro direito quem, mas que falaram sobre essa, acho que foi o pastor Eduardo mesmo, sobre na verdade foram os dois, agora que eu lembrei. Falamos sobre as profecias que estão colocadas num paralelo. Quando a gente vê o livro de Daniel, ele conta basicamente a mesma história, só que cada vez que ele conta a história, ele vai acrescentando mais detalhes. É assim que funciona. Ele é diferente do livro do Apocalipse, por exemplo, essa é uma característica dele. O primeiro plano da profecia, o primeiro resumo que aparece é no capítulo 2, quando o rei Nabucodonosor tem um sonho com uma estátua. É uma estátua feita de metais mesclados, cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, a perna de ferro e os pés ferro misturado com barro. Aí ele vê uma pedra que acerta a estátua nos pés e ela é toda destruída e essa pedra toma conta da terra. Então, quando toda Daniel... estátua é destruída, não são só os pés. Não, a estátua toda destruída. Ela é atingida nos pés, mas a estátua toda destruída e a pedra toma conta da terra. Né? Aí, na interpretação do sonho, ele fala o seguinte para o rei: olha, cada metal era um reino.
a começar do teu, Babilônia, depois um que viria, Medo-Pérsia, depois da Medo-Pérsia, a Grécia, o ventre de bronze, depois Roma, o outro império mundial que seguiu a Medo-Pérsia, e depois o Império Romano seria fragmentado naquilo que daria origem às nações europeias, e depois de tudo isso, viria uma pedra que é o reino de Deus, que tomaria conta da história, e aí seria o reino eterno. Essa era a interpretação do sonho. Exatamente. No capítulo 7, essa mesma história é contada. Nós comentamos no nosso último estudo, não é? Dos animais que saem, exatamente. Os animais são reinos. Quais reinos que são? Os mesmos reinos. O leão representava a Babilônia, o leão com asas. Depois você tem o urso, que representava a Medo-Pérsia. Mas ele tinha 3 costelinhas na boca, que eram 3 conquistas importantes em guerras que a Medo-Pérsia obteve, fazendo com que ela se consolidasse como império mundial. E esse urso era meio manco também? Era meio manco, porque no começo os medos eram mais fortes que os persas, depois houve uma mudança de equilíbrio no negócio. Os persas se tornaram mais poderosos que os medos, né? Então essa mudança acontece ali. Depois disso você tem o reino da Grécia. E aí tem uma outra informação que é acrescentada. São 4 cabeças num único corpo. Ou seja, 4 lideranças num único reino. Depois que Alexandre o Grande morre, nós temos 4 generais que dividem o reino dele. Então você tem essas 4 cabeças, né? Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu, Seleuco, o nome dos generais. Tá? Então, aula de história, assim, a relâmpago aqui agora, né? Um código aberto, né? Depois disso, do Império Grego, vem o Império Romano. E o Império Romano é um império completamente diferente dos outros, porque ele tem fases na história. Você tem a Roma dos Césares, aquela Roma imperial. Depois você tem um momento diferente, o Império Romano ele se divide, Império Romano Ocidental, Império Romano Oriental. Depois o Império Romano cai no Ocidente, ele cai no Oriente depois. E essas fases vão marcando as nossas eras na história. Mas uma coisa curiosa, Roma ela se torna cristã com o passar do tempo. E quando ela se torna cristã, ela também desenvolve uma outra modalidade de poder religioso e político. E isso marca muito a história, a Idade Média e todo esse período. Isso também aparece na profecia. Tá? Só que diz o seguinte, que no capítulo 7, como nós vimos, haveria um julgamento no céu antes da volta de Jesus. E aqui a gente entra no capítulo 8, essa mesma história contada, mas na linguagem do santuário. Por quê? Os animais que aparecem aqui estão envolvidos com o ritual do santuário. Não são os animais feios, terríveis, aquelas coisas mescladas do capítulo 7. É bode, é carneiro, ele fala de santuário. Príncipe era uma expressão usada ao sacerdote. Eu até comentei isso num dos programas anteriores. E aqui ele é chamado de príncipe, fala do sacerdócio dele, o sacrifício contínuo, por exemplo, na nossa tradução. Aqui é chamado de tamid, em hebraico, que é tudo aquilo que acontecia de contínuo, o sacrifício diário que era feito no santuário. Isso aparece aqui, então a linguagem é do santuário. E qual é a história que é contada? A mesma história, com exceção que aqui começa a partir dos reinos da Medo-Pérsia. Então, esse carneiro aqui... Com os 2 chifres. Exatamente. Lembra do urso que era desequilibrado? Você tem um chifre que é maior que o outro aqui. É verdade. Entende? Depois da Medo-Pérsia, qual é o império que vem? Na sequência. A Grécia. A Grécia. É esse bode que vem voando sem tocar o chão. Quer dizer, é um império que crescia de maneira muito rápida. E o chifre grande era o primeiro rei, Alexandre o Grande. Só que ele morre novo, Alexandre. Então, quando ele morre... 30 e poucos 33 anos de idade. Quando ele morre, assim, o chifre, no auge da força, cai. E aí, nesse espaço vazio dos chifres, nascem 4. Os 4 generais que vão eram as 4 conta. cabeças Exatamente, do 7. Do capítulo 7. É o que acontece do lá, leopardo, né? lá. Exatamente. Só que é o seguinte, a transição entre o Império Grego e esse Império Romano aparece nessa figura do chifre. Quando a gente estuda Daniel 7, e a gente não falou isso no último programa por causa do nosso tempo também, mas lá fala que naquele bicho, naquele monstrão, apareceria um chifre pequeno, que falaria, tinha olhos, boca, e falaria coisas terríveis, perseguiria as pessoas e uma série de coisas. Aqui aparece de novo a figura, o chifre pequeno. Ele aparece na história. E aí ele vai tomando conta, ele cai na terra e ele vai tomando conta da terra, só que ele vai adquirindo poderes também espirituais, porque não só ele domina os impérios na terra, mas ele também ataca aquele que é o príncipe. E ele também ataca o santuário do príncipe, ele ataca o ministério do príncipe. E quando que isso acontece na história? Quando a gente vê a Idade Média, a gente vê uma modalidade diferente de religião do que a gente vê hoje. O poder religioso era ligado com o Estado. E isso acontece quando o Império Romano se cristianiza, esse poder religioso ligado com o Estado, fez uma mistura de muitos costumes pagãos, de muitas crenças que não eram baseadas na palavra de Deus, e isso fizeram com que muitas verdades deixassem de ser vividas. Essa própria união
Já é uma aberração. Uma coisa que não poderia religião acontecer. junto com o Estado, com o poder. Isso gera um poder perseguidor terrível. Por isso que a Idade Média ela foi marcada por muitas perseguições, muita intolerância religiosa e coisas do tipo. E tudo sendo feito em nome de Deus. E isso aqui a Bíblia fala que era uma abominação. E o que acontece? As pessoas naquele período, por viverem um sistema religioso que não estava baseado nos moldes da Bíblia, elas deixaram de compreender a centralidade do sacerdócio de Jesus. Deixaram de ter Jesus como seu único intermediário, o seu único intercessor. E quando a gente falou naquela lição anterior sobre o Melquisedeque, lembra quando a gente comentou sobre isso? Quem nos acompanha também aqui vai lembrar. Lembra que eu falei que toda a religião que faz essa separação, não é? Coloca intermediários entre Deus e o homem, que apaga da mente das pessoas essa noção do nosso sacerdócio. Isso pode até ser falado em nome de Deus, mas não está baseado na mensagem do Evangelho. E foi isso que aconteceu. Esse sistema religioso tomou forma, e esse sistema, independente da religião que a pessoa tem hoje em dia, da minha igreja, da denominação, coisa do tipo, isso pode influenciar a nossa maneira de nos relacionar com Deus. Eu posso colocar intermediários entre eu e Deus, eu posso pensar que eu não tenho acesso direto a Deus, eu preciso de alguém para interceder por mim. Eu posso usar a religião de uma maneira opressora, exatamente, para diminuir, para oprimir, para gerar medo ao invés de tirar uma religião sem amor. Exatamente, fazer vínculos entre o poder político com a religião de maneira a exercer esse controle sobre as pessoas. Então isso nasceu na Idade Média, mas isso acompanha a história da humanidade em várias épocas, com ênfases diferentes e com nomes diferentes também. A gente vê isso na história. Então isso acontece aqui, e a Bíblia chama isso de abominação. Porque esse poder se torna... O próprio poder religioso medieval se torna perseguidor, mata em nome de Deus e foi apagando as verdades e fazendo com que as pessoas se esquecessem a respeito do santuário de Jesus. Então, por exemplo, quando a gente fala hoje sobre santuário, eu tenho certeza que para muitas pessoas que estão acompanhando essa temporada do Código Aberto, tudo isso foi novidade. Pela primeira vez eles ouviram a respeito disso que a gente está falando, que é uma coisa tão fundamental na Bíblia. Mas por que elas não sabiam disso? Porque muitas coisas, muitas verdades bíblicas, com o passar do tempo, foram sendo esquecidas. E o livro de Daniel prevê isso. Só que aqui tem uma mensagem de esperança. Diz que no final, numa época determinada, essas verdades novamente seriam redescobertas. E a verdade e o sacerdócio, o ministério de Cristo, seria mais uma vez colocado no seu devido lugar de importância. Bom, a gente volta para a Bíblia nessa visão, para os versículos do capítulo 9, 23 e 25. E aí eu vou ler com vocês aqui esses versículos e responder uma pergunta. Esse poder, a gente vai se concentrar então agora nesse chifre pequeno aí, que lhe surge, ele ataca diretamente alguém. Quem é direcionado a quem esse ataque? Olha na sua Bíblia, capítulo 9, versículos 23 a 25. Vivian, pode ler pra gente? No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para declará-la a ti, porque és muito amado. Portanto, desculpa, gente, eu falei 8, tá? Você falou 9. Capítulo 9, perdão. Isso. Capítulo 8, versículos 23 e 25. Perdão, vamos lá. Então, capítulo 8, 23 e 25. Mas no fim do seu reinado, quando os transgressores encherem a medida do seu pecado, levantar-se-á um rei, feroz de semblante e entendido em enigmas. Grande será a sua força, mas não de si mesmo. Ele destruirá terrivelmente e prosperará, e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. Pelo seu entendimento também fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem em segurança. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem esforço de mãos humanas será quebrado. Ou seja, esse poder que a gente já teve essa revelação olhando para a história da humanidade, que é representado por Roma, a igreja medieval que surgiu na época de Roma, ela ataca o povo de Deus, o povo santo e o próprio Deus. É isso que o verso está falando aqui pra gente? Léo, ia comentar alguma coisa? Não, é exatamente isso. Mas o ataque, assim, o ataque é contra o príncipe dos príncipes mesmo. O ataque é diretamente contra Jesus. O ataque é contra os santos, contra os seguidores, mais como consequência, porque o ataque ele realmente vai no coração da coisa. Isso realmente aconteceu? Se a gente olha para a história da humanidade, essa igreja medieval claro, fez isso?
Claro, é aquilo que eu falei. O sistema religioso, quando ele se afasta dos princípios da palavra do Evangelho, ele vai criando tudo. Ele pode criar ritos, ele pode criar uma estrutura hierárquica, ele pode fazer tudo que é bonito, que é legal, que é interessante, que atende às nossas necessidades sociais, mas está distante daquilo que a palavra fala. Jesus é o centro de tudo. Ele é o sacerdote, ele é que intercede, ele que realiza tudo em nosso favor, a graça vem dele, ele é o centro de tudo. Quando eu posso colocar nomes diferentes. Eu posso falar que é um padre, que é pastor, que é bispo, que é missionário, que sou eu, qualquer um. Mas se eu vou colocando intermediários, se eu vou criando senhas para se chegar até Deus, se eu vou colocando outras pessoas no meio do caminho, você entende? E isso começou a nascer na Idade Média. Sabe? Isso começou a... Você lê o Novo Testamento, você não vê isso. A noção do Novo Testamento é da comunidade de Cristo tendo esse acesso e essa certeza. É o reino versus o império. Exatamente. Então, quando o véu se rasga, quando o cristianismo se torna um império e ele vai bebendo toda aquela estrutura hierárquica do Império Romano do passado, então você olha na Idade Média, é isso que você vê. De controle, de punição. E isso vai influenciando a nossa forma de entender o que é a igreja. De todos. Isso independente de denominação que eu estou falando aqui. Sabe? Não é uma crítica à religião X, religião Y, não. É o sistema que nasceu dessa forma e foi se tornando padrão para todas as outras pessoas. Entende? Vai se tornando uma referência. Então, quando isso acontece, a gente vê aqui que o ataque é feito contra quem? Muitas pessoas morreram em nome da perseguição religiosa. Muita gente foi vítima da intolerância. E morreram mesmo, queimadas na fogueira, apedrejadas, as formas mais terríveis e cruéis. Mas o grande problema aqui é você tirar Jesus da centralidade. Você entende? E isso pode acontecer em qualquer lugar. Isso pode acontecer comigo até. Eu posso estar na minha igreja, pregando, ensinando, falando, mas se eu não coloco Jesus como centro, se eu começo a falar o seguinte: olha pessoal, vocês só vão receber a bênção se vocês fizerem o que eu estou mandando, porque eu recebi aqui um conhecimento especial que vocês não têm, o negócio aqui é comigo, tá bom? O milagre só vai acontecer se eu estiver lá, eu estiver ali presente, é a minha oração que vai fazer diferença. Tem poder, exatamente. Então você vê como é que é o negócio? Isso é tão comum hoje em dia, as pessoas não se percebem que o que a Bíblia condena é exatamente isso. Só que esse negócio começou a nascer lá no passado, e a profecia bíblica fala que isso aconteceria. Antes de você falar, Vivi, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas antes de a gente ir para o intervalo, eu quero entender com você o seguinte: a gente está vendo uma situação que parece ser muito triste aqui, né? Parece que, puxa, Deus está sendo blasfemado, estão falando coisas contra ele nessa profecia, e aí, né, nessa visão, que é uma profecia também, né? Mas a gente tem perseguição, a gente tem morte. E aí a gente fala, poxa, mas e aí? Vai acabar nisso mesmo? Daniel 8 tem um versículo que a gente vai desvendar o código, por isso que esse programa se chama Código Aberto. No próximo bloco, que diz assim: e ouvi a resposta, tudo isso vai acontecer depois de 2.300 tardes e manhãs, e durante esse tempo não serão oferecidos os sacrifícios. Depois disso, o templo, o santuário, será purificado. A gente lembra que quando acontecia a purificação do santuário no dia da expiação, o pecado era eliminado, não era isso que a gente aprendeu? Ou seja, de acordo com essa profecia... Simbolicamente era exterminado e tirado do meio do povo. Simbolicamente isso acontecia, e se a gente está vendo que esse símbolo apontava para alguma coisa real, significa que depois de 2.300 tardes e manhãs, parece que o mal seria exterminado também, de acordo com o que a gente está entendendo aqui. Será que é isso mesmo? É essa promessa que tem nesse versículo de Daniel 8,14? Fica ligado com a gente, você já desvenda esse código aqui no Código Aberto. O Código Aberto de hoje já está quase acabando. Vamos voltar direto para o nosso tema, que a gente tem pouco tempo aqui para discutir o final dessa visão aqui de Daniel, dos bodes, do chifre pequeno, da purificação do santuário. A gente tinha parado na purificação do santuário antes de sair para o intervalo. Vivian, você ia comentar alguma coisa? Exatamente. Cristo é o Cordeiro que morreu por mim. O sangue dele lava os meus pecados. Mas ele também é o meu sumo sacerdote. O verso que nós lemos sobre a purificação do santuário não poderia ser o santuário terrestre. Provavelmente no lugar onde Cristo ministra em meu favor. Então, esse santuário precisa ser purificado. Não é isso, pastor? Isso, uma dica muito boa para a gente poder entender o que é essa tal da purificação do santuário no capítulo 8, é fazer aquele esquema de colocar os capítulos paralelos. Você coloca o 2, o 7 e o 8,
você vai ver que os 3 têm um clímax. No 2 é a pedra, que cai na estátua. No 7 é o julgamento no céu. E no 8 é a purificação do santuário. Então o julgamento no céu é exatamente a mesma coisa que a purificação no capítulo 8. Então, E a pedra? A pedra, mais ou menos ali no mesmo esquema, mesma faixa. A pedra é o reino de Deus. É o reino de Deus. O reino que Então- é entregue ao Filho do Homem, no capítulo 7, é a pedra, no capítulo 2, né? Agora, uma coisa curiosa aqui. Você tinha falado a respeito do verso 14, né? 2.300 tardes de manhã, santuário será purificado. Essa é uma profecia de tempo, que dá um tempo. Até quando que ia acontecer toda essa abominação? Quando que a verdade iria aparecer? Quando que Deus iria tomar o controle ali da situação, por assim dizer, não é? Mas ele tem controle de tudo nas Purificar o mãos dele. santuário, a gente entende que seria aqui a eliminação do mal. Exatamente. Quando é que ele levaria tudo ao seu termo? Quando ele levaria tudo ao seu termo? 2.300 tardes e manhãs. Como que a gente pode entender isso daqui? Nessas profecias simbólicas, a gente costuma falar que o dia representa ano. Então, eu tenho vários versos da Bíblia para a gente poder mencionar aqui, mas como o nosso tempo está acabando, vamos direto. Então, seriam 2.300 anos. E até mesmo essa ideia aparece aqui porque diz que tudo isso aconteceria no tempo do fim. Essa visão é para o tempo do fim, é para o tempo do fim. Agora, quando começaria esse tempo? Quando você vai em Daniel capítulo 9, quando ele começa a explicar aquilo que Daniel não havia entendido no capítulo 8, que era essa questão do tempo, ele dá uma data. Ele fala assim, olha, quando sai a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Porque Jerusalém estava destruída, Daniel estava no exílio da Babilônia. E essa ordem sai no ano 457 a.C. Então, se você pega essa data e se você joga 2.300 anos, você vai chegar no século XIX, por volta de 1844. Você entende que seria esse período ali. E a partir de lá, nós estaríamos vivendo num momento importante, um momento onde as verdades estariam sendo redescobertas, onde o ministério de Cristo estaria novamente sendo estudado, compreendido pelas pessoas. E aí, você encaixando isso, você entende que é a partir dessa época que esse julgamento que ele mencionou aqui, e que nós vemos no Daniel capítulo 7, toma lugar no céu. O grande dia da expiação escatológica Mas acontecendo agora eu fiquei no com céu. uma dúvida, pastor. Talvez pode ser a dúvida de quem está em casa. Na profecia que fala que o santuário seria purificado depois dessa data. A gente tem um minutinho aqui, mas seria purificado depois dessa data, ou seja, a purificação seria a eliminação do mal. Bom, a gente já está em 2013 e ainda existe mal por aí. Foi purificado ou não foi? Isso aí eu não estou entendendo. Está acontecendo. É um processo. Não é? Será que tem aquele a ver com julgamento de Daniel 7 é o que está tendo lugar aqui agora. Aquele julgamento pré-advento é o que acontece agora. Quando esse julgamento terminar, Jesus vem para nos buscar, o reino é entregue a ele. Então como a gente aprendeu aqui na história do santuário, é como se a gente estivesse naquele processo ainda ali, em que o sumo sacerdote está na presença exatamente. Todo mundo do lado de fora, não é assim? Todo mundo do lado de fora, ninguém pode entrar lá como a gente não vê o que está acontecendo ali. Quando ele terminar essa obra dele em nosso favor, aí ele vem, ele como sacerdote saía e ia até o povo, ele vem para poder buscar o povo dele. Então essa que é a sequência. Então a gente vê que tudo isso que era uma simbologia se encaixa na realidade do ministério de Cristo no santuário celestial. Uma mensagem de esperança. E aí a gente vai ter, agora para finalizar o nosso momento do debate, mais uma ajuda dos nossos amigos dos Estados Unidos, e a gente vai ter a ajuda do nosso professor aqui, Flávio Neto, ele que é doutor também em teologia na Universidade de Andrews, lá nos Estados Unidos. E tem uma citação que foi colocada aqui pra gente, que foi a seguinte: existe uma escritora adventista chamada Ellen White, que a gente entende que ela recebeu a ação do Espírito Santo também, ela foi inspirada para escrever algumas coisas sobre profecia, sobre diversos temas, e sobre esse assunto do dia da expiação no final dos tempos, ela também escreveu algo que fala assim: o assunto do santuário e do juízo de investigação deve ser claramente compreendido pelo povo de Deus. Todos necessitam por si mesmos de conhecimento sobre a posição e obra do sumo sacerdote. Caso contrário, será impossível exercer a fé que é essencial neste tempo ou ocuparem a posição que Deus lhes deseja confiar. O que ela quis dizer com essas palavras, Flávio Neto, nosso amigo teólogo? Por que é importante para nós, você que está em casa, entendermos o real sentido do que está acontecendo agora no santuário celestial? É com você. Olá, pessoal do Código Aberto. Nesse momento agora no céu, nós entendemos pela Bíblia que está acontecendo o juízo investigativo. A palavra juízo talvez soe uma palavra negativa, mas na Bíblia ela é uma palavra extremamente positiva. Juízo tem a ver com salvação. Sempre que há um juízo, Deus está tentando salvar o seu povo. Então, como diz, por exemplo, em Daniel 7:22, na nova
tradução da linguagem de hoje, diz que o juízo é feito em favor dos santos, né? É justamente esse o conceito. Cristo está tentando assegurar o nosso retorno para a comunidade dos filhos de Deus. Por isso que Jesus falou em João 14, por exemplo, vou preparar-vos lugar. Né? Na casa do meu pai tem muitas moradas. Então ele está preparando um local para nós na comunidade dos santos. Então é extremamente positivo. O juízo na Bíblia é o nosso livramento, é a nossa salvação. Então é isso que está acontecendo no céu. Cristo está apresentando os casos dos seus filhos e pedindo que eles sejam considerados para a salvação, porque ele toma o nosso lugar. Então esse é o juízo investigativo, brevemente falando, né? É extremamente positivo. O segundo ponto que eu diria é que o juízo investigativo está acontecendo agora. E se nós conhecermos a estrutura da Bíblia, do plano da salvação, nós percebemos que o juízo investigativo é o último pedaço do plano da salvação. Ele é o ato final da redenção do ser humano. Então, isso, quando nós percebemos historicamente onde nós estamos, nós percebemos a urgência que nós temos para completar a obra, para terminar a obra, né? Para pregar o evangelho a todo mundo. Então, eu acho que a compreensão do juízo, da nossa segurança que temos em Cristo, do amor que Cristo tem por nós, e também o momento que estamos vivendo, nós nos sentimos chamados realmente, Deus está chamando o seu povo para completar a obra. Então, duas atitudes eu acredito que surgem daqui. A primeira atitude é, quando nós paramos para pensar que os nossos casos estão passando em revista, né? Ou seja, a nossa vida, todos os detalhes, né? Tudo que nós fizemos, tudo que nós pensamos, os nossos motivos, tudo isso é examinado no céu, para ver se contém o perdão de Deus, para ver se contém o perdão, o nome de Cristo sobre nós. Isso leva-nos a um profundo autoexame, para ver se nós estamos realmente em dia com Deus, se nós estamos em harmonia com Deus, se nós estamos vivendo a luz que brilha sobre nós. Então, a pessoa deve realmente fazer um autoexame e procurar reformar sua vida, de acordo com essa luz. E a segunda atitude que eu acho que surge dessa compreensão do santuário e do juízo investigativo é a questão do serviço. Quando nós compreendemos que Deus nos chamou para terminar a obra nesta geração, nós paramos para pensar, qual é o meu papel? O que Deus espera de mim? Como eu posso fazer para ajudar? Como eu posso cooperar com Cristo para que Ele venha em nossos dias? Então eu acredito que essas duas coisas são muito importantes para aqueles que compreendem esse assunto. Então desejo a todos que o estudo da palavra de Deus, e principalmente do juízo investigativo, seja uma bênção e que traga profundas e positivas modificações em suas vidas. Um grande abraço. Obrigado, pastor Flávio. Uma mensagem de esperança para você, com certeza. Bom, nosso tempo passa voando aqui no Código Aberto e é hora de revelar o código do dia. Os prêmios de hoje estão aqui na minha mão mais uma vez, o CD Princípio e Fim, do Leonardo Gonçalves, que está aqui com a gente no código, e também o CD da Cíntia Alves, Rio de Glória. E pela última vez o código está na sua tela e diz assim: posso ser uma liga de heróis de ficção, posso ser o amor de Deus em ação. Com 7 letras e cedilha, você pode até duvidar, mas sou o que o ser humano mais espera encontrar. Já sabe a resposta? Já falou com a gente pelo @CódigoAbertoNT no Twitter? Sabe, não sabe? Teu tempo está acabando, porque eu vou perguntar para eles, foi fácil ou foi difícil esse código? Foi muito fácil. Foi muito fácil. Foi muito fácil. Foi tão fácil que, inclusive, a Janina, que fala mais espanhol do que português, mas aqui ela está recebendo dom de língua, está falando português direitinho e vai dar, inclusive, a resposta do nosso código do dia de hoje, é isso? É justiça. Justiça, esse é o código de hoje. E se você acertou, tá concorrendo a esses 2 prêmios, inclusive o CD do Leonardo Gonçalves, tem a música que ele vai cantar daqui a pouquinho, novo, que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje aqui no Código Aberto. Pastor Marcelo, é com você. Quero deixar um recadinho bem rápido para você que acompanha esse programa. Você percebeu, e você sabe, pelo que a gente vê hoje, nos dias em que nós vivemos, que nós estamos vivendo já nos últimos momentos da história da humanidade. Mas não é para a gente ficar apavorado com isso ou com medo. A gente fala de juízo e a respeito de profecias, o tempo do fim, é muito fácil a gente ter medo dessas coisas. Muito pelo contrário. A grande mensagem que fica para a gente aqui é que nós precisamos levar Deus a sério, nosso relacionamento com Deus a sério. Trazer Deus para o centro da nossa vida. Trazer Deus para o centro dos nossos relacionamentos. Colocar Deus no nosso dia a dia. Coloque Deus no centro do seu namoro, dos seus estudos, dos seus sonhos. Coloque Deus no centro da tua família, das tuas amizades. Faça de Deus a razão da tua vida. Essa é a vida daquele que tem consciência do tempo em que está vivendo. Esse é o grande jejum. O dia do Yom Kippur era marcado por um jejum que acontecia.
O desafio é você fazer um jejum de você mesmo, dos seus egoísmos, dos seus vícios, das suas paixões, de tudo aquilo que te afasta de Deus. Esse é o apelo do Espírito Santo. E se você quer levar Deus a sério realmente e fazer dele tudo na sua vida, eu quero convidar você a fazer comigo agora uma oração de entrega para que isso seja realidade para você. Feche seus olhos, vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós nos entregamos agora nas Tuas mãos e através dessa oração simples e singela nós convidamos o Senhor para ser o centro da nossa vida. Toma nas Tuas mãos tudo aquilo de ruim que está dentro de nós. Nós agora fazemos uma troca. Tiramos aquilo que é de ruim, aquilo que nos afasta de Ti e queremos ser preenchidos pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Sua justiça. E nós sabemos que isso está acontecendo agora, porque nós temos fé na Tua palavra, na mensagem que nós ouvimos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Na sequência, você vai ouvir o Léo cantar uma música que começa dizendo: eleva os olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, que está lá em cima, e Ele vai fazer tudo novo, como diz a música que você vai ouvir o Léo cantar agora. Que essa seja a esperança que habite o seu coração neste momento. Faça da música que vem a seguir a sua oração de entrega a Deus e a sua esperança. A gente fica por aqui. Na semana que vem tem mais para você aqui no Código Aberto. Levo os olhos para o monte, de onde meu socorro vem. A esperança pressupõe a espera, logo vem o Rei. A palavra iluminará o caminho estreito ao lar. A promessa não falhará. Mas à meia-noite o céu se abre no horizonte, a luz que enche toda a terra é o Rei. Acordam os que dormem no Senhor, o choro torna-se em louvor e todo olho vê. Se a morte me silenciar, ainda não é o fim. Minha fé não vê um Cristo morto, mas que ressurgiu. E a canção do Cordeiro vai ressoar como alto mar. Justos são teus caminhos, Pai. Mas à meia-noite o céu se abre no horizonte, a luz que enche toda a terra é o Rei. Acordam os que dormem no Senhor, o choro torna-se em louvor e todo olho vê o Cordeiro de Deus está em seu santo trono. Veja, tudo se fez novo. Mas à meia-noite o céu se abre no horizonte, a luz que enche toda a terra é o Rei.